Bom, Carlos, eu ia te perguntar para a gente começar a conversar, para tu comentar um pouco sobre a tua formação, quem que você é, o que que tu lembra da tua produção nos anos 70 e nos anos 80, em especial nos anos 80. Bom, sim, ó, eu vou encurtar a história, senão nós vamos ficar aqui 3 horas, mas basicamente eu tenho uma história bastante diferente na fotografia. Eu não tenho aquela clássica história de que desde pequenininho que a fotografia está na minha vida, meu avô, meu pai, meu tio, meu irmão, nada disso. Meu campo era artes plásticas. Eu fiz o concurso, fiz vestibular, passei para a Escola de Belas Artes em pintura, só que isso era ainda final da ditadura. Eu passei minha adolescência inteira sob a ditadura e quando fui dar uma definida, né, do que eu iria fazer, esse era o meu caminho. Isso era o que estava se apresentando para mim na minha cabeça. Embora, paralelamente, eu tivesse uma, uma aproximação com o cinema. O cinema, na verdade, era muito mais. A minha formação visual no campo da pintura foi algo pessoal, assim. A gente não tinha acesso ao que se tem, por exemplo, hoje. Né? Se bate aqui no Google, aparece 5 milhões de livros e tal. Não existia isso. Né? Eu frequentava a Biblioteca Nacional para conseguir ter acesso a esses livros, eu frequentava sebos, que as livrarias, você tinha que importar livros, né? Não tinha uma produção nacional, tinha a editora Abril, que fazia uns clássicos da pintura, com os mestres, Leonardo da Vinci e tal, mas aquilo que seria a base formativa, visual, que em qualquer outro país estaria acessível mais facilmente, aqui era mais complicado, e existia uma ditadura, assim, tudo era controlado, né? Então, a minha formação visual foi uma autobusca, assim, eu fui aonde havia isso disponível. Aí eu fui ver todos os grandes, vi tudo que existia de Da Vinci, tudo que existia do Renascentismo, aí pulando virada do século, tudo sobre os movimentos de vanguarda e tal, tudo sobre Dalí, Picasso, parará, parará. Mas era isso, era um consumo visual, né, em horas de Biblioteca Nacional e tal. Paralelo a isso, havia uma explosão muito forte do cinema novo no Brasil, até em contraposição ao que estava acontecendo, ao regime e tal. E eu era um rato da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do MAM. Aliás, no período que eu tinha que estar estudando para fazer pré-vestibular, eu estava com um grupinho frequentando o MAM. E aconteceu a mesma coisa. Eu vi o MAM era uma fonte preciosa. O MAM em si, o Museu de Arte Moderna em si, ele era um local onde as vanguardas brasileiras tinham um abrigo, né? Ali se discutia muita coisa, se via muita coisa, ali as coisas estavam acontecendo. No dia do Rio de Janeiro, no caso. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E o MAM do Rio tem uma vantagem, ali atrás do MAM tem o que restou, a chegada da Baía de Guanabara ali no aterro do Flamengo. Né? Eu sou carioca dessa época em que o Rio passou por uma transformação física ali, o aterro do Flamengo, etc. O restaurante Calabouço, lá da Universidade, onde foi assassinado lá o Edson Rodrigues. Então, aquela área ali era uma área que juntava todo mundo estava ferrado, marginalizado, e mais a galera de arte. Então, era esse o ambiente que eu frequentava nos meus 15, 16 anos, 17 anos. E o museu e a Cinemateca também. Assim,
tinha festival de filme árabe, festival de filme da Índia, festival de filme do Irã. Eu vi todos os filmes do Charlie Chaplin, vi todos os filmes, tudo, tudo, tudo que se passava ali. Então, a minha formação visual, e aí eu até diria que, assim, o filme que me estonteou e que me aproximou, por exemplo, da possibilidade de fotografia, isso é claro para mim hoje, na época não. Fotografia nunca fez parte do meu horizonte. Foi Deus e Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Ali eu vi planos, vi luz, vi o contraste. O Glauber foi o grande... Eu diria que o Glauber foi o grande formador visual inconsciente da maioria dos fotógrafos brasileiros que trabalharam com documentação em preto e branco. Foi o Glauber que abriu essa porta. Foi o Glauber que mostrou que todo mundo devia fazer isso. Junto com os fotógrafos estrangeiros que vieram para o Brasil. Claude Andujar, Marcel Gauthieron, esses europeus que vieram para o Brasil e que também se encantaram, se espantaram com o país e saíram fotografando. Mas isso não estava no meu horizonte de forma alguma. Isso tudo era um caldo assim, cultural que eu estava tomando todo dia. Não tinha nenhuma pretensão de vou virar isso ou vou virar aquilo. A pintura estava na minha vida, eu, teoricamente, era isso que eu queria e tal. Aí, no ano que eu passei para Belas Artes, o governo transferiu, eu feliz da vida que eu ia frequentar o Museu de Belas Artes, que era a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Era a coisa mais gostosa que existia no mundo, ali do lado do Teatro Municipal, do lado da Biblioteca Nacional, ali na Cinelândia, onde tudo acontecia, movimento estudantil e tal. Então, era no coração da cidade, um prédio lindíssimo. O governo transfere a Escola de Belas Artes para a Ilha do Fundão. A Ilha do Fundão foi criada pela ditadura para distanciar, né? Porque você tinha ali a Escola de Belas Artes e ali perto, 100 metros no Largo de São Francisco, você tinha a Escola de Filosofia, né, da universidade, que era outro campo de resistência. Então, o governo sacou que tinha que dificultar a vida dos estudantes, construiu aquele mamute lá na escola, na Ilha do Fundão, que chama-se Ilha do Fundão, que é uma ilha, do lado da Ilha do Governador. E não tinha sequer ônibus para ir para lá. Se eu perdesse o ônibus da 6h30, 15 para as 7, não lembro. Se eu perdesse esse ônibus, o próximo ônibus, eu tinha que sair de casa, ir para Tijuca, na Tijuca pegar esse ônibus me largava... Esse ônibus, especialmente, me largava bem perto, sim, eu ainda tinha que caminhar, mas era bem perto do prédio de Arquitetura e Escola de Belas Artes. E se eu perdesse aquele ônibus, já era. O próximo ônibus parece que era às 10 horas, então era como se eu tivesse perdido E você estava lá e você tinha aula de educação física, que era num lugar, no lado oposto da ilha. Você tinha que pegar o ônibus que passava ali e ir lá, e se você não fizesse educação física, você tomava pau. Isso encheu meu saco, me decepcionou, parece reclamação de Mauricinho, mas isso foi uma grande sacanagem. Eu entendo, do ponto de vista dele, eles trataram isso tudo como guerra, né? Então a tática deles foi correta, eles realmente conseguiram separar. E a gota d'água foi que 6 meses de Belas Artes, os caras se infiltravam, você tinha que tomar cuidado, havia uma mistura na sala de aula de pessoas que nem eu, achando que ia revolucionar a arte, você sempre acha que é o bambambam, com gente que estava desbundando, que na análise fria hoje, na perspectiva do tempo, eles é que estavam certos, e não estavam levando nada tão a sério quanto eu achava que estava, e na real não estava. E aí sumiu um professor. A pessoa não apareceu mais. E eu me desliguei, eu me afastei, abandonei.
Eu fiz, acho que foram 8 meses do primeiro semestre, e aí eu voltei para o Calabouço, lá atrás do Museu de Arte Moderna, porque uma das coisas que você faz na Escola de Belas Artes é aprender a desenhar, né? Então eu voltei lá para o Calabouço, ali tem os pescadores, tinha, né? Agora está tudo poluído demais, ninguém está lá. Mas tinha os pescadores, ficava ali e tal. Eu ficava ali desenhando eles. Então essa foi a minha formação oficial e de Escola de Belas Artes. Além de biblioteca e tal, eu via tudo que era possível, todas as exposições que existiam, todas. Havia antigamente, estamos falando de 40, 50 anos atrás. Os jornais tinham cadernos de cultura, colunistas de cultura, críticos de arte, pessoas que eram tão importantes quanto aquilo que estava se produzindo, como também te dando uma luz sobre que, enfim. E aí eu, ávido consumidor, o Jornal do Brasil tinha colunas especiais. Não falando numa época que Carlos Drummond de Andrade era colunista do Jornal do Brasil. Essa foi a minha... Um pouco diferente de hoje, né? Essa é a minha formação. E aí, por caminhos que eu não vou entrar em detalhe, que a gente vai perder tempo com isso, eu saí do Brasil. E quando eu saí do Brasil, na época que eu estava prestes a sair, 9 entre 10 amigos meus eram fotógrafos. Era muito engraçado. Tinha um grupo, inclusive, que fazia a revista Foca, no Rio de Janeiro, cuja maior ambição era o Aranha, que era o editor. O Aranha, ele tinha um rapaz bem novinho, que era o ajudante dele, e a gente se juntou ao Aranha. Foi a nossa primeira aproximação, por exemplo, com os fotoclubes. O Aranha fazia concurso, o pessoal de fotoclube aparecia. Eu conheci Qual que é o nome... Perdão, Carlos, qual que é o nome completo do Aranha? Ih, rapaz, eu conheci ele como Aranha e não lembro. Bacana, não tem problema. Quem me aproximou disso foi o Antônio Scorza, que trabalhou... Disso que eu estou falando, esse grupo aí. Que nós estudamos juntos, eu e o Scorza. Na época que eu fiz para Belas Artes, ele fez para comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E ele entrou e se formou e tal. E a gente ficou amigo, porque a gente estudou junto no ano que era preparatório para vestibular. Depois a gente brigou, a gente nem se fala mais hoje, eu e o Scorza. O Scorza trilhou o caminho do fotojornalismo e nunca saiu dele. Trabalhou no Globo, trabalhou no JB, trabalhou no Última Hora, aí foi parar na France Press, e nunca mais saiu da France Press, até recente, quando a France Press... Porque a gente ficou velho, né, cara? Aí chegou a galera nova para substituir. Mas com os Scorza eu conheci o Júlio César Pereira, que era além de ser um fotógrafo incrível, a gente chegou a trabalhar junto, eu e o Júlio, no Globo, e o Nico, que também era um grande fotógrafo, era totalmente... Para você ter uma ideia, ele se chamava de taxista da fotografia, ele era totalmente outsider, assim, trabalhou um tempo na Última Hora. Essa galera me levou ao Reaper. Eu conheci o Reaper assim. E o Reaper estava se preparando para sair da Última Hora para entrar no Globo. Todo esse papo é para dizer que eu só estou citando fotógrafos, não estou citando nenhum amigo meu que estivesse no campo das artes visuais. Então, quando eu saio do Brasil, e aí, né, naquela época não tinha internet, a gente se comunicava por carta. Rapaz, todas as cartas, e a principal, quem mais me escrevia era os Scorza. Eram cartas: oi, como é que tá? Não, aqui tá uma bosta, aqui tá pior, não sei o quê, segura aí. Mas todo mundo falando de equipamento fotográfico. E, né? E eu Você até encontrava... Eu estava nos Estados Unidos. É um polo, né, de equipamento nessa época. Só que eu estava ilegal. Eu não estava legal nos Estados Unidos. Eu estava ilegal. Então eu tinha medo de me expor. Né? Eu sofri. Hoje eu vejo que é uma bobagem danada, eu perdi muito tempo com isso, mas naquela época eu estava com medo. Isso é final dos anos 70, 79.
Quando eu saí, na época que eu saí, tinha tido a primeira explosão, eu acho, e depois teve uma sucessão de... a parte do regime militar que queria endurecer, começou a explodir bomba em banca de jornal. Antigamente, banca de jornal era ponto de encontro, né? Era uma coisa importante na cidade, pelo menos no Rio de Janeiro. E todo mundo perguntando sobre equipamento, sobre filme, não sei o quê. Tá, tinha lá, mas como é que eu ia mandar para o Brasil? Mas isso acabou me fazendo conhecer equipamento, filme. E resumindo um pouco, eu entrei num período difícil, assim. Foi uma... Hoje eu tenho clareza disso. Na época eu não sabia. Não me dei conta. Mas entrei num período deprê, assim, bem forte. E a gota d'água foi que eu fui para um carnaval brasileiro, cara, num lugar que eu não lembro, era bem ao norte da costa leste dos Estados Unidos, um frio do cacete, que é fevereiro, carnaval, né? E lá é o mês mais frio, é neve. E eu levei uma câmera Super 8 minha. Eu fui para acompanhar a galera. Na verdade, eu fui na onda com uma galera. Não tava em clima de carnaval. As coisas no Rio, no Brasil, daquele jeito. Cheguei lá, gastei os tubinhos que eu tinha de Super 8, mandei revelar, não saiu nada. Tudo preto, tudo subexposto, tudo uma bosta. Enfim, não tinha nada. Eu estava mais feliz porque eu tinha filmado as pessoas do que participado da festa. O cara que estava cantando era um brasileiro, depois a gente ficou muito amigo e tal. Eu fiquei tão deprê que eu morava com um sujeito, que eu não tinha grana para pagar, que esse cara um dia falou assim: Carlos, eu reclamando, puta, eu tinha que ter uma máquina fotográfica, que filme eu não manjo, máquina fotográfica eu me vejo. Esse cara um dia acordou e falou assim: cara, não aguento mais, se troca aí, nós vamos para um mall lá, que é o shopping, e nós vamos comprar uma máquina para você, e aí você sai da minha frente, porque eu não estou aguentando mais. E eu achei que ele estava curtindo e tal, aí ele se aprontou e falou assim: pô, não está pronto? Eu falei: você está falando sério? Bom, aí o resumo da história é isso. A minha primeira máquina fotográfica foi dada por um amigo que não me aguentava mais ver deprê, entendeu? E aí nós compramos uma Nikon ME, que era uma semi-profissional, né? Depois veio a MF, uma lente 50mm e uma meia dúzia de filme lá. Eu me lembro como se fosse hoje, metade preto e branco, metade slides, cara. Kodachrome, não era nem Ektachrome. Ektachrome não existia. A Ektachrome era coisa de artista nos Estados Unidos. A corrente era Kodachrome, que era revelado lá, né? E aí eu aprendi a fotografar assim, gastando filme. E aí, depois de um tempo, eu peguei a história. Essa minha crise me fez... eu fui a Nova York, esse foi o detonador, cara. Eu fui para Nova York, passar um final de semana, pirei com Nova York, falei: não vou ficar um final de semana, é aqui que eu quero ficar. Nova York tem tudo que você quer e tudo que você não quer, tá lá. É uma cidade magnífica, né? Eu estive lá em 2019, ano passado eu estive lá. É uma overdose. E eu vivi Nova York bem fortemente. Eu vivi até o submundo de Nova York, mesmo no pouco tempo que eu estive lá. E aí eu estava em Boston, né? Então eu fui passar um final de semana, eu cheguei em Boston, me preparei e voltei para Nova York, e fiquei em Nova York o máximo que eu pude até chegar à bancarrota de novo. Eu estava morrendo de medo sempre dessa história, tá ilegal. Fui fazendo de tudo. Vendi suco de laranja, dirigi caminhão e esbarrei num cara que me levou para o escritório da Globo. Era o Hélio, não sei das quantas, que era o repórter. Tinha o Lucas Mendes, tinha o Sérgio. Era o trio lá. E aí os caras me botaram para ficar carregando lâmpada
Luz, pau de luz, para fazer entrevista. E me davam lá uma pequena fortuna, para $20, $30 por saída. E eu me mantive assim durante bastante tempo. Teve novelas da Globo que eu participei da gravação e tal. Isso foi me mantendo. Porque o que eu queria era ficar em Nova York. Mas não aguentei. E aí voltei para Boston. E aí, em Nova York, eu já estava mais ou menos sacando o que era a história da fotografia para mim. E em Boston, depois de gastar rolos de filme, eu me sentindo meio perdido, fui atrás de cursos e não lembro por que eu fui bater na Universidade de Boston e eu não podia, né? Eu era ilegal. Aí tinha um curso de extensão que não era um curso da universidade, era um curso de um professor da universidade para alunos da universidade e alguns alunos de fora. E aí eu apliquei um golpe que deu certo. Eu liguei no dia seguinte, que tinha vencido o prazo de inscrição, a mulher me atendeu, aí eu fiquei em cima, ela falou assim, olha, você fala com o professor, se ele aceitar, eu te inscrevo. Aí eu liguei para ele, expliquei que eu tinha... Né? E aí ele falou, não, então tá, você vai lá na primeira aula, a gente conversa, e aí você vê se é isso mesmo que você quer, e eu vejo isso. E aí levei minhas fotos para ele, assisti a primeira aula. Quando acabou, eu fui mostrar para ele, eu tinha feito umas cópias 13 por 18, 12 por 18, e aí ele olhou, levei uma maçaroca de fotos, ele olhou e falou assim, Carlos, duas coisas, você já sabe fotografar, esse curso aqui é para fotografia, então se você não gastava o seu dinheiro aqui, gastava um dinheiro montando um laboratório, que você vai precisar, porque senão você vai gastar muito dinheiro fazendo cópia, e claramente você é fotojornalista. E claramente você sabe enxergar isso. E eu vou te recomendar, tinha uns jornais locais, jornais de bairro e tal. Ele me recomendou para 3, um me chamou e eu comecei a fotografar. Então, meu debut, assim, mas isso tudo para dizer que foi um acidente de percurso. A fotografia nunca foi algo que eu quis, eu aspirei, ou coisa parecida, não. Aí, quando eu volto para o Brasil... Carlos, desculpa te interromper. Aproveitando esse momento que tu ficaste lá nos Estados Unidos, tu chegou a entrar em contato com alguma referência, vendo livro, de fotógrafos, eu digo, por exemplo, aqueles que atuaram lá naquele período dos anos 30, Margaret Burke White, Dorothea Lange, esses fotógrafos norte-americanos mesmos, tu chegaste a consumir visualmente esse tipo de imagem lá? Muita coisa. Aí Comenta um pouco para mim. o acesso era muito mais fácil, né? Mas não com a mesma fome que eu tinha quando estava no campo, naquilo que eu achava que ia ser, que era um pintor. Tem um detalhe importante. A overdose de produção nos Estados Unidos é tamanha, e nos anos 80 em Nova York era tamanha, que quando eu cheguei em Nova York e vi, até lojas de pôster me chocavam, eu entrei completamente em parafuso, assim, falei, muita pretensão e arrogância minha achar que eu vou fazer alguma coisa no campo das artes, tudo já foi feito, tudo já está realizado, tudo já foi, você fazer alguma coisa, você tem que ser um Basquiat, né, que apareceu logo depois, mas quem é Basquiat? Entendeu? Então, é assim, baixa a bola e vai fazer o que você acha que dá para fazer. Então, eu não conseguia desenhar nem duas bolinhas para representar alguma coisa. A fotografia, na verdade, a fotografia, para mim, cara, ela começou como consequência disso tudo, mas ela significou, por isso que eu entendo muito bem quando chega alguém em leitura de portfólio narrando dessa forma, foi uma terapia. A fotografia me salvou. Eu costumava dizer, na época, ou mais tarde, quando me perguntavam isso, hoje eu não diria, porque eu me considero uma pessoa recuperada mentalmente, e
completamente distante de qualquer coisa que leve a uma reação violenta, mas na época eu dizia, não, eu tinha duas escolhas, ou eu pegava uma máquina fotográfica ou eu pegava um revólver. Eu estava tão perdido que nada mais fazia sentido para mim. Então, e o que eu sentia fotografando, e sinto até hoje, era inexplicável para mim. Aliás, eu só vi um paralelo, e não estou me comparando, mas eu só vi alguém dizer isso, dizer o que eu sentia, foi o Picasso. Ele dizia, quando eu estou pintando, não sou eu. Quando eu acabo, eu vejo que eu fiz um quadro. Eu sentia a mesma coisa, eu só vi ele verbalizando isso. Pode ser que outras pessoas tenham verbalizado. Para mim, Picasso é o cara. Né? Então, a fotografia me salvou. Ela me tirou da possibilidade. Tem uma linha que você cruza e você não volta mais. De se largar, né? E eu cheguei na linha. E eu considero que meus anjos da guarda me pegaram, me puxaram, e a fotografia foi esse instrumento aí que me fez recuar e tal, reorganizar minha vida, enfim. Mas eu passei a ter uma dedicação muito, 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 muito intensa para a fotografia. E eu não sabia fotografar, essa que é a verdade. É isso, cara, tudo bem, os caras lá me chamaram, eu comecei fazendo o jornal local, comecei fazendo teatro e tal, mas esse consumo, ele estava tão disponível para mim que eu não precisava fazer lá, que eu não precisava fazer muito esforço. Aqui eu tinha que ir em biblioteca, lá não. Você passava em banca de jornal, tinha livro, cara. Não precisava entrar numa livraria, entendeu? Então, e eu estava muito mais Tu lembras... preocupado. Desculpa, Carlos. Tu lembras nomes de fotógrafos que tu chegaste a consumir visualmente naquela época? Nada que fosse determinante quanto foram artistas. E tem essa diferença também. Mas dois fotógrafos, para mim, sempre foram muito misteriosos, assim. De eu me perguntar como é que os caras enxergavam aquilo, como é que eles faziam aquilo, que parecia ser tão simples, mas tinha uma carga expressiva e uma carga poética que me impressionava bastante. E era muito mais uma curiosidade do conteúdo e a minha curiosidade de se o cara tinha isso dentro dele e ele tinha capacidade de botar isso na imagem, do que propriamente a própria formação da imagem. Que, por incrível que pareça, está me falhando o nome. É um fotógrafo inglês. Aliás, aqui na nossa entrevista, eu vou ter diversos brancos. Eu estou nesse período aí de Faz esquecer. parte, né? Mas não, eu vou lembrar. Não, ele foi esse de tudo que eu vi em termos. Porque, cara, tinha muita coisa, né? Já feita e sendo feita. E, na real, eu não me impressionava com trabalhos de estúdio. Entendeu? Avedon não me impressionava. O Mapplethorpe não me impressionava. O que me impressionava era fotografia documental, era fotojornalismo. Isso me impressionava. Mas, principalmente, o documental que eu nem sabia que existia. Então, isso era o que mais me chamava. Eu estava lá quando mataram o Lennon, né? E estava lá quando atiraram no Reagan. E o cara que mais fez sucesso com o Reagan foi o Sebastião Salgado, que eu não tinha a menor ideia de quem era. Nunca tinha ouvido falar em Sebastião Salgado. Fiquei sabendo, né? Mas era esse campo aí que me chamava a atenção. Então, o que já se tinha produzido. E outra,
é inegável que você tem uma produção americana. Como é que é o nome do fotógrafo do The Americans? Robert Frank. Robert Frank. Uhum. Esse é uma das referências. Mas entendeu? É o documental. Sim. Essa diferença de território entre documental e fotojornalismo, eu não percebia, eu não tinha... Eu olhava e dizia, pô, esse cara está fazendo fotojornalismo, mas não é fotojornalismo. Eu não era da área, né? Então, essas possibilidades que existiam, e isso me chamava mais atenção do que, enfim, outras coisas. Mas eu estava num país que a produção é absurda, né? A overdose que eu via no campo das artes, eu via no campo da fotografia. A gente reclama hoje que está cercado de foto, mas dependendo do lugar que você vai nos Estados Unidos, você não precisa entrar na internet, cara. Você tá... Nova York é uma explosão violenta. Eu não vou a Nova York há muitos anos. Eu não sei como é que está hoje, mas na minha época eu fiquei bastante impressionado, assim. Cada esquina era uma coisa absurda. Então, o Robert Frank, por exemplo, não existia Cartier-Bresson no meu horizonte. Não existia. Até tinha uma imagem ou outra que eu pudesse lembrar, mas que eu não me relacionava. Eu era um completo ignorante nesse caso. E quando eu comecei a fotografar, eu produzia mais do que eu consumia. Inclusive por causa disso, o consumo estava em volta de mim, eu não precisava fazer... A oferta estava em volta de mim, eu não precisava fazer força. Mas o Robert Frank foi um fotógrafo que sempre me... sem ir atrás dele para ficar olhando, não precisava. E... engraçado, de lá eu comecei a ficar curioso sobre quem fazia isso no Brasil. E tinha uns nomes, né, da minha galera lá, dos Corsa, do Nico, que eram referências para eles, e que eu não tinha a menor ideia, e que eu tentava ver se eles apareciam, se eles estavam nos Estados Unidos, eu não encontrava essas referências, e não... Então, para mim, além de um campo novo, em que eu fui aprendendo na prática, havia também uma tentativa de entender para que isso servia. Porque, assim, são duas atitudes completamente diferentes, do artista, do pintor sozinho no seu ateliê, e do fotógrafo jogado na rua, cercado dos acontecimentos. São dois... né, para quem tinha mergulhado naquele bueiro, para mim, ir para a rua fotografar era o tratamento. Era a terapia. Uhum. Então, eu não volto dos Estados Unidos com nenhuma formação. Na verdade, eu aprendi a fotografar no Brasil. Na verdade eu entendi para que eu estava fazendo aquilo no Brasil. E por que eu queria fazer aquilo e aonde eu queria ir. Quando os Estados Unidos só me deu estrutura, só, nada. Eu olhava os trabalhos, achava legais, me chama a atenção isso, aquilo, mas o resto não teve nenhuma influência sobre a minha formação, que teve, por exemplo, tudo que eu fiz no MAN, no Rio, para pintura. Tudo que eu fiz para pintura no MAN, e depois eu trouxe para fotografia. O cinema, para mim, foi mais importante, mais formador do que qualquer livro de fotografia, qualquer outra coisa. Quando eu chego no Brasil, eu chego de manhã, chegava de manhã, não sei como é que é hoje ainda, os meus amigos foram me buscar, eu lembro disso, de noite, tinha uma decisão, eu não sei se era campeonato carioca, campeonato brasileiro, era Flamengo e Vasco. E eu tinha uma carteirinha de jornalista de uma universidade de Boston,
que tinha um brasileiro que está lá até hoje, o Jasvan, que ele tinha um programa de rádio, me chamou para ajudar ele, aí eu ia para lá e ficava nas carrapetas com ele. E aí ele conseguiu que a universidade me desse uma carteirinha de jornalista para eu poder ir no show. Cara, isso sim, Bob Dylan, John Baez, Santana, eu fui em todos os shows, Prince, o primeiro show do Prince em Boston, eu estava lá. Então eu trouxe essa carteirinha e aí eu cheguei no Maracanã falando inglês com todo mundo, com os meus amigos, falei, se chegar lá falando inglês, a gente vai passar que você é um fotógrafo de fora fazendo uma matéria com a revista americana e vai fotografar o Maracanã em chamas com o Vasco e Flamengo. Mostrei a carteirinha e deixaram eu entrar. Era simples assim. Fui pro gramado fotografar, coisa mais louca. Mas o que eu estou te falando é o seguinte, eu pego um avião, viajo 12 horas, baixo no Brasil, uma tonelada de equipamento e filme, voltando para o Brasil. Aí tem aquela história toda de família, feijoada, passa o dia assim. De tardezinha, os Corsa passa, a gente vai para a última hora, que ele trabalhava na última hora, entro no carro da última hora, então, última hora no final de vida dele, vamos para o Maracanã, eu entro no Maracanã dessa forma, meu time é Flamengo, o Flamengo foi campeão naquele jogo, fotografei porra nenhuma, que eu não sabia, não é assim chegar lá e fotografar futebol. Não tinha uma foto em foco, ó, tirando a foto do time formado e tal. Fotografo, vou para na cá. cinquentinha ou tava com a Zoom já? Não, eu tinha... Não tinha Zoom, eu tinha a 24, tinha uma meia tele e tinha uma 300 4.5, que era o que todo mundo adorava. Eu trouxe, era usada, mas era o objeto de desejo de todo mundo. Eu estava equipado, mas só, cara, entendeu? Eu estava só equipado, com estrutura. Eu não sabia fotografar, não sabia para que eu estava ali, o que era jornalismo e tal. E no dia, aí vou para casa, tento dormir, né? No dia seguinte, vamos lá para a última hora que eu vou te apresentar ao Nicolela, que era o chefe de fotografia. Porque era assim, cara. Hoje você não passa da porta de nenhum jornal. Você não entra nem no portão do Globo, né? Naquela época você conseguia fazer isso. Mudou a forma como as corporações lidaram com o seu prédio físico, né? Você não entra. Se não tiver um motivo, você não passa da porta. O Scorza me apresentou o Nicolela, eu falei, deixa ele aí, ele vai saindo com a gente. Isso hoje é proibido. Se eu estou num carro de última hora, de um jornal qualquer, que ele tem um acidente e eu morro, o jornal tem que pagar, né? Naquela época, cara, 1982, sei lá, 83, não me lembro. E sabe qual é a primeira pauta, cara, que me botam? Vinha escrito assim, presunto em realengo. Sabe o que é presunto em realengo? São corpos, pessoas mortas em realengo. Que aqui seria Restinga, talvez, não sei. Então, assim, eu chego no Brasil de noite, eu estou no Maracanã, 100 mil pessoas, naquela época o Maracanã recebia 100 mil pessoas, né? E no dia seguinte eu estou em realengo fotografando o Esquadrão da Morte. Esse foi o meu batizado no fotojornalismo carioca. Então, eu colei ali na última hora, eu tinha trazido muito filme, né? Preto e branco, cor, muitos slides. Isso que eu ia te perguntar, Carlos, a questão de já estar fotografando com cor nesse período era alguma coisa que te destacou de alguma forma? Porque eu lembro que nos anos 70 e 80 a cor começou a ser inserida. Aparecia em revista na capa, né? Mas dentro de jornal, em revista, pouquíssimo. Né? Eu tinha, por incrível que pareça, cara, eu tinha um bom domínio sobre a cor numa luz americana. Muito diferente. Aliás, o Scorza me salvou. Ele falou assim, não traga Kodachrome, porque não tem como revelar aqui. Você tem que mandar para os Estados Unidos para revelar. Traga Ektachrome. E aí o Ektachrome e o Chrome são completamente diferentes. São dois... E o Ektachrome não foi feito com uma luz dura como a brasileira. Ele é um auxílio, é uma coisa... Fica contrastado, né? Puxa muito, né? O vermelho, assim, você tem que filtrar. É bem complicado. Mas eu me saía bem. Mas
como lá eu aprendi fotografando com Kodachrome, e eu era de rua, eu saía e o que me chamava a atenção eu fotografava, por algum mecanismo mental, eu relacionei a cor com coisas fúteis. Eu nunca relacionei a cor com um trabalho sério. E você estava falando agora está me chamando a atenção. Eu não lembro de ter visto nenhum trabalho em cor que me chamasse a atenção nos Estados Unidos. Não sei se o William Eggleston estava produzindo, se chegasse a Nem consumir alguma sabia coisa. quem era. Não. Eu não enxergava a fotografia como cor, eu enxergava a fotografia como preto e branco. Sempre foi assim. E continuo hoje, cada vez mais, eu não consigo, eu olho e não... Eu sei admirar o trabalho dos outros, isso eu sei, claro. Mas o meu, eu já tenho uma dificuldade imensa, cara, de conseguir achar alguma coisa em preto e branco. Eu falei, não vou entrar nessa da cor, que eu só vou me ferrar, né? Ou vai ficar uma coisa... Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho o lirismo que um Walter Firmo tem. E o Walter Firmo tem a menor vergonha de fotografar flor, né? Então, mas eu não sou Walter Firmo, cara. Então, eu não dou chance para perder tempo, a essa altura do campeonato, inclusive. Então, eu fui no preto e branco e demorei muito, cara, muito. 3x, né? Muito 3x, que te dá muita versatilidade em qualquer situação. Bom, mas aí, dessa história da última hora, para mim, isso é a parte mais importante, que eu queria frisar. Era um momento que, por incrível que pareça, no Brasil, você tinha a opção de buscar uma vaga num veículo, né? Ou de permanecer como o que chamavam na época de freelancer. E eu conscientemente nunca busquei conscientemente falei, não, você é freelancer, pela liberdade, assim, você faz o que você quer, a hora que você quiser, fotografa o que você quer, né? Claro que isso tem um preço, óbvio. Mas essa foi uma opção absolutamente consciente. Eu fotografei muito, e aí duas capacidades minhas afloraram, que eu não conhecia, que eu não desconhecia. Eu percebi que eu tenho eu sou um jornalista nato. Opa, travou aí. Voltou? Oi, tá me escutando, Carlos? Voltou? Oi, tô te escutando. Tá conseguindo me escutar? Aqui deu uma travada. Beleza. Eu sou um jornalista nato. Eu não precisei ir na faculdade para ver qual é a história. E o fotógrafo, ele é o fotógrafo. Ele tem que chegar lá e trazer uma imagem sobre aquele fato que vai virar uma notícia. E eu não sou... O meu olhar... O Bresson disse uma coisa uma vez que foi definitivo para mim. Aí eu comecei a ler, né? Comecei a estudar, comecei a ver. Mas o Breton diz que o instante decisivo ele é o ápice de um momento, né? O instante decisivo no clique. Porque o clique é a tua capacidade de enxergar e ir naquele instante decisivo. E ele diz isso no filme. Você pode não estar à altura do instante decisivo. Ele não entra em detalhe, mas você pode não estar à altura, você não está enxergando, você pode não estar tecnicamente apurado, né? Não existe uma ligação direta entre teu olhar, teu cérebro, teu dedo. Então, eu tenho certeza absoluta que eu sou um bom jornalista, tenho certeza absoluta que eu sei qual é a imagem daquele evento, daquele fato. Eu posso não ter, e muitas vezes eu não consegui, ter estado à altura desse instante decisivo, que não era o que eu buscava, né? Existe aí que tem uma diferença sutil bastante importante. O Bresson obsessivamente foi atrás do instante decisivo, porque o que movia ele era estética. Ele partia, o que movia
o Bresson, era um plano geométrico. Eram valores renascentistas da composição da imagem. Não era o meu. Para ele, o fato, a notícia era secundário. Ele tornava o fato, a notícia, mais potente através da busca geométrica dele. Eu não. Então, muitas vezes eu não estive à altura do chamado instante decisivo daquele evento. Mas todas as vezes eu estava no evento. Todas as vezes eu já tinha percebido o evento. E aconteceram duas coisas, tiveram duas coincidências na época. Hoje eu estou todo branco assim, cara, mas o meu bigode era metade branco e metade preto. E eu deixei, nos Estados Unidos eu deixei a barba e o bigode crescer, deixei a barba crescer por causa do frio. E depois não consegui tirar, nunca mais tirei. Com barba não ia ficar sem bigode, então tinha barba e bigode. Meu bigode era metade branco e chamava atenção, marcava. Quem é esse maluco que chegou aí com meu bigode metade branco e metade preto? Inclusive, o meu apelido era esse, o bigode. O bigode chegou. E, além de eu ter essa marca física, a minha marca era estar nos lugares em que as coisas estavam acontecendo. Eu tinha essa capacidade. Eu sabia antecipar o momento e estar lá na hora. Podia não trazer a melhor foto, e isso aconteceu N vezes, mas eu estava lá no momento. Então, as imagens da minha carreira que foram mais importantes para mim foram porque eu percebi isso. A foto mais importante, eu até brinco, o Sebastião Salgado fotografou o Reagan tomando tiro, ganhou milhões de dólares, comprou lá o apartamento dele em Paris e montou o estúdio dele. E eu fotografei o Sarney levando pedrada. Os novos não fazem ideia de que uma vez na história do Brasil, um presidente da República levou pedrada. Né? O ônibus dele estava no Rio e foi apedrejado. E eu cheguei atrasado, porque eu trabalhava numa agência chamada Angular, em São Paulo, que era uma dissidência da F4, e era a época das agências independentes, foi a minha sorte. Eu tive esse tripé, né? Eu comecei a fotografar, num momento em que o Brasil estava se redemocratizando, a pauta política era obrigatória na vida de qualquer um, não era uma escolha. Eu estava aprendendo a fotografar com fotógrafos que tinham tomado a atitude corajosa de montar agências independentes, então eu estava trabalhando com essas pessoas. Quem me ensinou a fotografar? Ripper, Nair Benedito, Juca Martins, lá em Brasília, quando eu ia muito para Brasília, cara, eu voltei com dinheiro, eu juntei, né, dinheiro para me manter durante uns 2 anos, eu não tinha dúvida, tinha uma coisa acontecendo importante em Brasília, comprar passagem para Brasília. E onde eu ficava? Na Ágil, agência Ágil, fundada pelo Guran, pelo André Duzec, a galera que fez a Ágil lá. Onde eu ficava? Na Ágil. A Ágil era o meu QG. Quando eu ia para São Paulo, onde ficava? Angular. Então, eu transitei nas agências independentes. Então, eu aprendi com essa galera. Mas eu me perdi porque eu estava contando uma coisa e atalhei para falar da pedrada no Sarney. Isso. Eu estava trabalhando para a Ágil e o Sarney anunciou que ia para o Rio. E presidente da República é a pauta do dia, seja onde ele for. Então, eu já tinha, amanhã eu vou passar o dia perseguindo o Sarney. Ele tinha N eventos. Foi para tal lugar, e eu fui acompanhando, e com o meu carro. Então, eu corria, parava no estacionamento, saía correndo para o lugar e fotografava. E aí, ele foi, cara, inaugurar a reforma do Paço Imperial no Rio de Janeiro, cuja grana veio da Fundação Roberto Marinho, e aquela reinauguração contava com a participação do Roberto Marinho, dono da Globo, né? E aí a presença do Marinho derrubou a pauta para muito jornal. O que os jornais vão fazer? Fotografar o dono do concorrente, Jornal do Brasil, Veja, né? E ele já tinha passado o dia inteiro no Rio de Janeiro, não ia acontecer nenhuma foto ali no Paço Imperial. E eu falei para Angular, não, eu vou. Eu só paro de cobrir na hora que ele entrar no avião e fui de volta para Brasília. Cheguei atrasado, cara.
muito atrasado. Quando eu cheguei lá, ele já tinha entrado, ele estava discursando, eu fiquei do lado de fora ouvindo. Primeiro falou o Roberto Marinho, depois o presidente, que é sempre o último a falar. Mas do lado de fora, o movimento social, que tinha passado o dia inteiro perseguindo ele, cercou o Paço Imperial. Eu falei, vai dar merda, não tem como não dar merda isso aqui. E os caras e o Sarney, ele inaugurou um estilo de viajar em que ele ia de ônibus, descia de avião, botava a tropa toda de ministros no ônibus junto com ele e ele ia para os lugares. E o assento dele era na janelinha, na frente, assim. Quando a segurança viu que o bicho ia pegar, eles pegaram o ônibus e trouxeram, botaram na porta, assim, de entrada do Paço Imperial e cercaram com grade. Só que a grade, cara, estava a 1 metro do ônibus. Não estava a 10 metros. Então, a massa começou a chegar e tinha gente dando porrada nas janelas. E aí um cara dizendo mil e umas lá para quem estava dentro do ônibus, que era algum ministro, algum assessor. Quando eu vi aquela cena, eu falei, essa cena vai se repetir com o Sarney. Eu quero pegar o cara enfiando o dedo na cara do presidente. E fiquei ali cercando. O Sarney entrou rápido. No que ele entrou, começou a chover pedra. No que ele saiu, começou a chover pedra. E aí todo mundo começou um corre-corre. Eu me protegi, corri para o lado oposto do ônibus. Estourou alguma coisa. As pedras chegaram. E aí eu fiquei do lado, embaixo, assim, da janela, onde eles colocaram o Sarney. E aí, o Buran até fala isso. Eu tinha uma Nikon F3 com motor e tinha um flash Mets, uma 24. Botei no foco infinito e saí acompanhando o ônibus e apertando. E no que eu estou fazendo isso, vem uma pedra, explode na cara do Sarney. Explode na janela. E eu continuei apertando, continuei com o ônibus, até onde eu consegui, porque ele entrou na avenida para sarpar fora. Estou te contando tudo isso, porque isso aí foi um divisor de águas na minha carreira. Foi a única foto que foi feita, foi essa aí. Aparece ele de lado, muito mal. Você sabe que é ele, mas não vê ele direito, tem um segurança. E aí eu corri para última hora. Cheguei lá, o Nicolela estava lá. Falei, Nicolela, ou você revela como se fosse o filme da sua vida, ou deixa eu entrar lá para revelar. Falei, não, Carlinhos, vai lá, eu vou revelar você. Aí eu fui lá e revelei. Ele falou, o que tem aí? Eu falei, você vai ver. Na hora que eu saí de lá e mostrei, o Nicolela começou a rir. Porque ele já tinha mandado todo mundo embora. Não tinha acabado, já tinham fechado. Tem isso importante, os jornais fechavam cedo, né? Todos os jornais estavam fechados, fechava 7 da noite. Porque tinha que fazer clichê, tinha que imprimir, tinha que distribuir, não é que nem hoje. E Todo todos os jornais processo. estavam fechados, inclusive última hora. Inclusive. E aí ele olhou, falou, tá, cara, então deixa comigo. Aí ele foi lá, copiou, e eu falei, eu preciso da telefoto. Vou estar liberado. Desde que eu desse a foto para última hora. Ele sabia, ele era macaco velho, ele sabia que eu ia despachar essa foto para todo mundo. O que eu estou te narrando? Tudo isso aí de eu me pautar, de eu ter uma agência independente por trás, de eu ter montado um esquema com o jornal Última Hora, que é absolutamente ilegal hoje, né? Isso jamais aconteceria hoje. Eu teria que ter um laboratório em casa. De eu usar uma telefoto que era inacessível para qualquer fotógrafo, custava caríssimo uma telefoto. De eu ter o contato de todo mundo, sair ligando para todo mundo. De eu conhecer todo mundo, liguei para o Globo, quem atendeu foi o Tião Marinho. Liguei para a Veja, não lembro quem atendeu. Eu liguei para todo mundo, liguei para Angular e disse, não, liguei para Angular e ninguém me atendia, porque já era de noite, todo mundo tinha ido para casa. Bom, resumo da história, isso aí que eu estou te falando é o que eu acho que é o meu talento, de perceber tudo isso, né? E eu passei a noite inteira transmitindo foto.
A última foto, e era telefoto, ligava, caía, tinha que passar de novo. Para o Globo eu tive que passar 2 vezes, né? A Globo queria foto, ela meteu no Jornal das 10. Eu estava brigado com a Folha, por uma série de razões que eu não quero entrar em detalhe, mas eu mandei para o Estadão, não mandei para a Folha. 2 horas da manhã, eu estava transmitindo para um jornal de Curitiba e caiu 3 vezes. Eu parei, eu olhei e falei, amigo, são 2 horas da manhã, você não vai publicar isso hoje. Estou cansado, amanhã eu te transmito com mais calma e tal, aí você publica. Você vai publicar isso depois, não agora. Essa capacidade, para mim, não é fotográfica, é jornalística. A fotografia era um adendo. Tudo bem, eu fazia bem, e foi isso que me deu um lugar ao sol no fotojornalismo brasileiro. E eu passei a ser um... Depois eu tomei uma pedrada no movimento, depois eu havia muitas manifestações no Rio de Janeiro, eu fotografei muito, aí dei muita capa, aí a Folha me contratou, a Folha não, o Estadão me contratou, não, a gente quer o trabalho do Carlos, me pagavam para Angular para ter o meu material. Então, por incrível que pareça, eu ganhei muito dinheiro, a gente vivia bem, cara, como fotojornalista, não é como hoje. Era um valor, o fotojornalismo era um valor. A gente ia para as bancas de jornal para ver as capas do Globo, do JB, ver a diferença entre uma coisa e outra. E eu sempre fui autônomo. Eu cobri tudo autonomamente. Tudo. Eu sempre fui autônomo. Então, até que houve um divisor de águas, que para mim é o que... Chegou uma hora que começou a me encher o saco. Comecei a perceber que, na verdade, eu era muito mais usado enquanto fotojornalista do que o meu trabalho fizesse diferença dentro de uma postura de o que eu estou fazendo aqui, né? E aí Carlos, desculpa te interromper novamente. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu acho que é um dos bem importantes para a gente tratar, eu queria te perguntar, dentro dessa questão de perceber a fotografia como uma fotografia jornalística, que tu está no lugar, no momento certo, observando e construindo diversas fotos até que tu chega àquele momento decisivo, né? E como que tu percebe isso de uma diferença do que a gente chama hoje de fotodocumentarismo, que existe um longo prazo, um envolvimento. Eu queria te perguntar isso até para entender melhor, porque eu percebo que atualmente há um uso das fotografias do passado de diversos fotógrafos que desloca ela daquele momento histórico que ela foi feita para criar uma narrativa a longo prazo, né, de várias fotografias da sua própria carreira. E aí acaba tendo a noção de que pode ser também um trabalho documental. O que tu entende disso? Que faz sentido para ti isso? total. E para mim isso é resultado de uma tomada de posição do fotógrafo. A primeira pessoa a fazer isso foi para mim, foi o Ripper, quando ele abandonou tudo e foi se dedicar ao movimento sindical. E eu também queria fazer isso. Paralelo, o Ripper trabalhava, foi criada a seção da F4 no Rio de Janeiro, o Ripper foi convidado, e eu já era o correspondente do Angular no Rio de Janeiro. E nós éramos muito próximos, muito próximos. Não somos próximos hoje, porque eu estou no Rio Grande do Sul e ele está no Rio, senão a gente estaria muito próximo de novo. E o Ripper era a ovelha negra da F4, né, que ele fazia o que ele queria, ficava puto, cumpria as pautas, mas as pautas da F4 davam muita grana, as pautas da Angular davam muita grana. Mas a gente estava muito insatisfeito. O primeiro a romper com isso foi o Ripper. Aí aconteceu a seguinte coincidência. Eu, quando voltei, eu também investi muito o meu inglês. Aí eu fui atrás dos correspondentes estrangeiros, acabei fazendo umas matérias. Não, eu acabei fotografando. Saía de 15 ou 20 matérias que eu fiz, saíram 2 na Newsweek. E a que saiu com mais foto minha, eu fui sozinho. Não fui porque a Newsweek me contratou, mas eu cheguei a ser contratado pela Newsweek.
E aí o cara do Nisu que me ligou falou, Carlos, eu estou indo para Rondônia para fazer a abertura da BR-364, era o polo noroeste do João Figueiredo, era o último da ditadura, para o Washington Post, Tafim. Aí eu fui com ele, e foi um choque. Foi o primeiro encontro meu primeiro contato com a Amazônia. Quando eu voltei para o Rio, fui atrás do Ripper, ele não estava, ele chegou 2 dias depois, vindo de Conceição do Araguaia, do outro lado da Amazônia, no sul do Pará. E a gente se encontrou para conversar. E ali o Ripper falou, Carlos, eu não aguento mais, eu vou criar uma organização chamada Imagem da Terra. Se tu tiver afim. E ele largou, abandonou a F4, e eu não tive essa força, esse ímpeto que o Ripper teve em relação ao Angular. Tive altas paus dentro do Angular, porque a Angular, embora ela me desse muito apoio, a Angular era uma agência que tinha que se pagar, tinha aluguel de casa, né, a estrutura que era grande, um monte de fotógrafo fuderoso, tinha o João Bittar, que para mim era uma figura maravilhosa. O João era um puta fotógrafo, um super amigo, a mesma coisa, o João tinha essa capacidade jornalística, só que o João aliava a capacidade jornalística com a capacidade fotográfica. Era uma coisa absurda. E eu tive dificuldades em ter esse rompimento com o Angular. Esse rompimento aconteceu depois por gravidade. Aí, só nesse momento, quando o Ripper sai e começa a produzir, é que eu me dou conta desse negócio que a gente hoje chama de fotografia documental. Que é outra... Ali, no fotojornalismo, você tem um compromisso com o tempo. E esse tempo não é seu. Esse tempo não é seu. Esse tempo é do órgão de imprensa. É da banca de jornal. É das máquinas que estão imprimindo o jornal. E é da sociedade que quer parar em frente a uma banca de jornal e ver o que aconteceu. Esse tempo não é seu, você é um mero participante, coadjuvante, você está indo na onda. Você pode ir lá, né, com todo o seu talento e tal, mas você está indo na onda. Quando você vai para isso que a gente chama de fotografia documental, não. Todas as decisões são suas. Mas antes de chegar nesse documental, eu passei pela fotografia dentro do movimento sindical, levado pelo Ripper, que, embora seja um tempo diferente, é também um tempo exigido. Todos eles também têm. Tem um congresso da CUT, tal dia, tal hora tem que ser feito, depois tem que entrar no jornal da CUT. Tem um sindicato, mas foi uma escola para mim, foi ali eu comecei a perceber que eu podia, mais do que eu imaginava, definir meu tempo e a minha pauta. E aí também, de novo, voltou, primeiro foi a desilusão com o fotojornalismo, depois foi a desilusão com a atuação dentro do movimento sindical, porque eu achei que fazia parte da mesma engrenagem, não zero de arrependimento. Acho que eu fiz grandes imagens dentro do movimento sindical, que não foram vistas porque não interessavam para o resto da população, para o resto da sociedade, não interessava para esse público que é fotojornalismo. Até que eu decidi ir para... Veio a Eco 92, e eu conheci o pessoal de Chapuri, lá do Chico Mendes, que já tinha sido morto, ele foi morto em 88. E ali eu tomei a decisão que eu ia para o Acre, para conhecer esse mundo todo aí. E eu já fui determinado a descobrir o que era ser um seringueiro, morar na floresta, viver da floresta. Eu não fui para o Acre atrás do assassinato do Chico Mendes, tudo isso é a consequência da publicação. Isso aí. E aí, aí sim, cara, eu pego um avião no Rio, desço em Rio Branco, capital do Acre, 40 graus à sombra. Na hora que você está chegando, você já vê o desmatamento do alto, né, do avião. Porque Rio Branco é uma capital cercada de floresta. Então, você vê que a floresta vai diminuindo, vai chegando ao descampado assim, aí de repente tem a cidade.
e uma umidade... Aqui tem a umidade amazônica, né? Que a umidade lá é 90%, 365 dias do ano. Não há como, cara. Eu tinha uma pessoa com quem eu me relacionava e ela estava lá também, a gente intensificou o relacionamento lá, e um dia ela disse, não, se você não se acalmar, você vai ter um infarto, vai morrer aqui, o ritmo é outro. Meio-dia as pessoas fecham tudo, vão para casa, tomam um banho, almoça, deita na rede e vai trabalhar 2 da tarde. A vida é outra. Então, ter que aprender essa vida me ensinou a fotografia documental. E aí, eu fiquei pilhado durante bastante tempo lá. Tipicamente, típico jornalista carioca chegando no Acre, querendo ir para a floresta e fotografar seringueiro. Como se essas coisas estivessem lá esperando por mim. E, na verdade, você está entrando e atrapalhando a vida do cara. Porque o seringueiro acorda 4 horas da manhã, cara, para cortar a seringa e tirar a borracha. Às 11 da manhã, ele está encerrando o expediente dele, na floresta. Às 11 da manhã, dentro da floresta, não tem nada a ver com as 11 da manhã na cidade. É outra vida, é outro tempo, é outro ritmo, é outro tudo. Então, essa mudança, eu diria, brusca, foi fundamental para eu entender o que era fotografia documental. Eu aprendi isso dessa forma. Não foi ninguém... Porque aí eu tive que conviver. Olha, amanhã a gente vai lá para o seringal tal. Aí chove pra cacete. Tu não vai, cara. Aqui você abre o guarda-chuva e vai ali na esquina, entra no Uber. Lá, não. O temporal tropical da floresta é um espetáculo da natureza, com seus riscos, entendeu? A árvore cai, porque vem a tempestade, vem junto com chuva, a vida é outra. Então, o resumo da história é que eu aprendi fotografia documental e o seu significado no Acre, mas não aprendi com nenhum fotógrafo, eu aprendi com seringueiro. Numa caminhada que eu estava fazendo, a gente estava indo para o seringal, quanto tempo leva para chegar em tal seringal? Leva umas 6 horas. Aí um carinha que era de fora, um agrônomo, acho que já estava lá há muito tempo, deu uma risadinha e falou assim, 6 horas passa de seringueiro, né, cara? Falei, como assim? Falei, não, você vai levar umas 8 a 10 horas. Falei, você tá... Não, né? Aí, numa dessas caminhadas que a gente deu uma parada que ninguém aguentava, todo mundo brincando, mas como é que você consegue? Não sei o quê. O cara soltou para mim a frase definitiva. Falei assim, não, a gente está acostumado e tal, mas assim, você tem que se interessar pela caminhada. Simples assim, cara. Você tem que se interessar pela caminhada. Essa é uma frase para levar para a vida inteira. Para a vida inteira. Pai nenhum te disse isso, mãe nenhum te disse isso, professor não te disse isso, presidente nenhum te disse isso. Ninguém te disse isso. Foi um seringueiro, você tem que se interessar pela caminhada. Você tem que se interessar por tudo. Se você não tiver interesse, é um saco. E não é uma caminhada, você está andando dentro da floresta. Não é quantas horas leva para chegar no seringal. O que você vai experimentar até chegar no seringal tal? É outro universo. E aí sim, eu acho que eu trabalhei coisas em mim. Eu até fiz um texto uma vez, por uma luz paulo freireana, em que, raciocinando, refletindo sobre a fotografia e tal, a tua luz muda. Existe um processo de mudança de percepção sua que afeta a sua luz. E luz é informação, que é bastante importante. Hoje, se eu dou alguma aula, ministro alguma palestra, luz é informação, cor é informação em forma de luz, e luz é informação. A sua luz muda na medida em que você se relaciona com as pessoas.
Porque o teu nível de exigência para fazer a imagem passa a ser muito mais alta. Então, aquele filme que você... Aquele filme que você gasta 36 poses para chegar numa imagem, aquelas 35 anteriores vão... Você vai enxugando essa quantidade de imagens. Você não precisa mais nem registrar no acetato para ver que ela não tem nada a ver. Você vai fazendo essa edição por osmose. Isso vai acontecendo em você. Você está vendo a imagem e fala, não é isso aí, não tem nada a ver. É a próxima. Não é nem racional isso, você vai passando na tua frente. E a ideia de que uma imagem... Isso eu já tinha assimilado muito do Godard. Godard sempre disse que a imagem que você vê é ela e mais todas as outras que você viu anteriormente na sua vida, né? E a ideia e a imagem. O seringueiro mora numa colocação. A colocação é o local onde ele mora. Mas não é só a casa dele. É a casa dele, é o que está em volta dele, é a floresta dele, é uma concepção, uma ideia, é um formato de vida. Como fazer tudo isso numa imagem só? Nem Bresson fazia isso, né? Bresson fazia outra coisa. E eu levei uns 4, 5 anos, até o dia que eu cheguei numa colocação, olhei e falei, a imagem da colocação é essa aqui. E eu não tinha... o importante é isso. Isso no Fotonalinho, você é que nem Fórmula 1, né? Passa final de semana inteiro, deu a largada, quebrou, você vai para casa e é isso aí, próxima corrida. Fotonalinho, você não antecipa a imagem, você antecipa o fato para na hora que a imagem aparecer. E lá isso foi assim uma explosão. Eu nunca preconcebi uma imagem, eu me sentia muito falso fazendo isso. Depois eu relaxei, né, com isso. Mas quando a imagem da colocação apareceu, aquela casinha lá embaixo, é essa imagem aqui. Isso tudo, eu levei 4 anos para sentir, agora eu fiz a foto da colocação. Porque antes eu fazia uma série de imagens e não conseguia chegar lá. Então, a fotografia documental, para mim... E aí, cara, eu quero abrir um parênteses, eu admiro muito, mas muito mesmo, um Sebastião Salgado, que a proposta que ele fez para si próprio de produção, né, e de fotografia, só sendo o Sebastião Salgado. Só sendo o Sebastião Salgado é um virtuoso. Ele tem essa capacidade de chegar lá e trazer uma série de imagens que você fica de boca aberta. Num espaço de tempo curto. Então, ele consegue otimizar a experiência dele de uma forma que pouquíssimas pessoas. Não, talvez Kudelka, talvez... Não sei. Mas o Salgado... O tempo da fotografia documental do Salgado é um pouco mais curta, porque ele consegue... Curtíssima, curtíssima. Mas ele não seria o Salgado, se ele não agisse assim. E só sendo o Salgado para conseguir o que ele consegue. Então, mas aí nós estamos falando de uma exceção, né? Para mim, a via de regra na fotografia documental é essa. É claro, cara, que existem... como é o nome daquele fotógrafo de cor maravilhoso da Margaret? Steve McCurry. Maravilhoso o trabalho dele. E muito provavelmente ele tem um processo parecido com o Salgado e tal. Eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Eu amo cada imagem que está nesse livro aí. Eu amo esse trabalho aí. Para mim, esse trabalho é o que vai ficar para minha filha no futuro. Quando eu estava preparando esse livro, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu fui a Belém, Manaus, eu vi que eu não tive condição de ir a Manaus, mas vi que o que eu não achasse em Belém, eu não acharia em Manaus. Eu fui atrás da iconografia sobre o seringueiro, e não existe.
inclusive oficialmente. Você acha o dono do seringal, o barracão, que é onde as borrachas, as pelas de borracha eram guardadas. A iconografia mostra o produto e o produtor, não mostra o trabalhador, que é o seringueiro. Então, no futuro, quando você quiser falar da borracha, você vai ter que ir atrás do seringueiro, do trabalhador, você vai ter que ir atrás do acervo, do arquivo do Carlos Carvalho. Isso, para mim, é a contribuição que eu tenho a absoluta certeza que eu dei, entendeu? Eu amo esse trabalho. E eu amo no sentido de, puta que pariu, fiz, isso aí tá feito. O João Bittar me disse isso uma vez. Você se dá conta, Carlos, que você fez isso? Você tem que se dar conta, tem que prestar atenção. Então, é isso. E eu já tinha sentido isso antes do João me dizer. Ele dizer isso só confirmou para mim. Não são imagens espetaculares, são imagens que eu gosto muito fotograficamente, são imagens muito resultantes são todas elas resultantes da minha convivência. Está acontecendo a Semana Chico Mendes agora, vai de 15 de dezembro, que é o dia do nascimento dele, a 22 de dezembro, que é o dia da morte dele. E eu estou assistindo. E estou vendo a galera toda lá, todo mundo velhinho, todo mundo de cabelo branco, essas pessoas com quem eu varei, seringal com eles e tal. Então, isso para mim, eu quero voltar lá e tal. Isso para mim é a minha contribuição para a fotografia. E me basta. Eu me sinto preenchido com isso. Eu agora estou revivendo meu arquivo aqui, os negativos e tal. Então, quando eu fui para o Acre, eu tinha uma... Não era para ir para o Acre, olha também, eu queria abrir esse parênteses. Era para documentar, olha como é que as coisas são, era para documentar os assentamentos do MST. Mas, na época, eu submeti esse projeto dos assentamentos do MST para uma ONG americana, através de uns contatos que eu tinha. E a resposta que eles deram para mim foi assim: Carlos, é muito bom, muito legal e tal, mas a palavra de ordem hoje aqui é a Amazônia. Qualquer projeto de Amazônia que você mandar para a gente vai aprovar, vai te mandar o dinheiro. Aí eu peguei todo o esboço do MST e falei assim, eu vou pegar essa grana da Amazônia, vou lá, faço alguma coisa, volto e documento o MST. Claro que não, eu fui para lá, para o Acre, passar 3 meses e fiquei 4 anos, eu morei, né? Eu voltei no final do ano, para o Natal em família, aí vendi tudo e fui para o Acre. E o dinheiro nunca veio. Não vou entrar em detalhes, mas o dinheiro nunca veio. Aí fui ficando lá, virei motorista dos caras, o Chico morreu, aí houve uma enchente, uma concentração muito grande de apoio lá à questão da Amazônia, do Acre, Conselho Nacional do Seringueiro, blá, 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 blá. E aí eles recebiam um carro, eles não sabiam dirigir, recebiam um Toyota, eles não sabiam dirigir, recebiam uma máquina fotográfica, uma máquina de filmar, não sabiam usar, cara, são seringueiros, não são jornalistas, porra nenhuma. Aí jornalistas foram para lá, então eu virei motorista para eles. O que acontecia? Eu levava eles no carro deles, no Toyota deles, e eu me levava junto, ia lá e fotografava. Eu cheguei em lugares que se eu estivesse sozinho eu não ia chegar. Porque o fato de eu ter ido para lá não automaticamente não fazia com que eles me abrissem, me franqueassem, eles levaram muito tempo para que isso acontecesse. Então, quando eu voltei, né, que aí eu me dispus politicamente lá com o próprio Conselho Nacional dos Seringueiros, eu atuei muito firme numa campanha de tornar a castanha do Pará de lá, que é uma das melhores do país, mas ela é pequena, ela é pequenininha, ela é da classe pequena, mas eu ajudei a criar o pacotinho de castanha do Pará, uma foto minha foi usada para ilustrar o pacotinho da castanha, entrar em mercados específicos, né, para vender, ter um lucro maior, agregar valor à produção da castanha, porque a castanha do Pará ela é entre safra da borracha, ela é no inverno amazônico, dezembro, janeiro, fevereiro. Depois volta a borracha. Então, eu me envolvi muito com essa história, acabei me envolvendo muito politicamente, aí quando eu comecei a perceber coisas que... eu me tornei inviável. Falei, não, vou voltar para o Rio, porque agora aqui eu só vou atrapalhar e não vou ajudar. Quando eu voltei para o Rio, eu entro no Imagem da Terra que o Ripper já tinha criado, caio de cabeça ali, faço uma proposta para o MST, que o Salgado estava lançando terra,
e eles haviam eles haviam iniciado uma marcha a Brasília, era Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, e eu me inscrevi nessa marcha, e eu entrei na marcha que saiu de Minas, eu caminhei até Brasília, de João Molevade até Brasília, e eu tinha comprado um notebook, e tinha comprado um scanner, e tinha aprendido a baixar um programa e transmitir fotos. Eu escaneava, botava no... olha que chique, hein? As minhas fotos são transmitidas pela telefoto lá no última hora. E eu transmitia... Cara, nem eles sabiam o que a gente estava propondo para eles, mas eles aceitaram na hora. Porque a nossa argumento era o seguinte, olha, quando a marcha estiver próxima de capitais, vocês vão ter cobertura da imprensa. Mas quando vocês se afastarem, cara, não se iludam, ninguém vai atrás de vocês. E era isso que acontecia. Então, nesse período, aí eles toparam e eles paravam onde? Eles paravam nas cidades e ficavam acampados em ginásio, em igrejas, em escolas. E aí eu estava na equipe de produção da marcha, porque a minha função era ir na frente, né, quando ele estava chegando perto da cidade, para descobrir um banheiro em alguma escola, em alguma igreja, para montar o laboratório. Era cor, hein? Era cor. Aí eu já estava revelando em cor, levei o kit de revelação cor, fotografar. Cuidar da temperatura, todo o processo. Todo o processo. Secar, escanear e transmitir. Então, quando eu voltei, entrei, e aí a gente acabou conseguindo esse projeto. E aí o meu segundo grande projeto de documentação foi assentamentos e acampamentos do MST, que é o segundo material. Sabe por que me deixa bem feliz? Porque a gente tinha proposto fazer um caderno de informes mostrando a produção cooperativada dos assentamentos e dos acampamentos, e mostrar a parte de educação do MST, que tinha acabado de ganhar o prêmio Rei de Espanha. Ninguém prestou atenção nisso na imprensa. O MST comprou a sede, a casa que virou sede do MST em São Paulo, com 2 recursos. Os recursos vindo do Terra, o Salgado abriu mão dos direitos autorais, obrigou a Companhia das Letras a abrir mão dos direitos autorais do livro e dos pôsteres, vendeu feito água, e mais o prêmio de Espanha. Eles juntaram essas 2 granas e compraram a sede lá de São Paulo. E eu percebi 2 coisas. Eles estavam numa mudança de matriz tecnológica, os assentamentos da MST, saindo do pacote verde, que eles conheceram através de financiamentos bancários, de envenenamento da lavoura, para o pacote sem veneno. E eles estavam fazendo isso de verdade. Eu tenho foto do cara misturando, chama de calda bordaleza, mas é merda, né? Você conhece, é merda. E aí eu tenho foto do cara preparando a calda bordaleza e depois ele em pêssego, em maçã, lá no Nordeste. Então eu vi isso no nascedouro, nos acampamentos do MST, nos assentamentos do MST. E a segunda coisa, a parte educativa. Cara, se eu não tivesse a cabeça de documentarista, se a minha cabeça fosse só de fotojornalista, eu não teria visto isso, e percebido, por exemplo, que a parte de educação do MST era absolutamente fundamental. Deixa eu abrir uma segunda aspas aqui. Eu não sei qual é o teu tempo aí, cara, mas assim... Bem tranquilo, fica bem à vontade, Carlos. A história no Acre, eu botei um parágrafo sobre isso aí no livro. A história dos seringueiros do Acre, a origem, a gênese disso aí é um processo educativo. Uma antropóloga que vai para o Acre fazer trabalho de campo sobre a tese dela de mestrado, entrevista os dirigentes, os líderes sindicais, recebe uma puxão de orelha deles, você é mais uma que vem aqui, pega informação e não vai voltar mais e tal. A gente vai te responder todas as perguntas, mas a gente já sabe que é assim. E ela se sente desafiada por isso, e a constatação dela de que
a história da produção de borracha nativa da Amazônia teria sido outra se os seringueiros soubessem ler e escrever. Porque como eles não sabiam ler e escrever, eles não sabiam quanto estava sendo pesado. Eles estavam levando 50 quilos de borracha e o cara dizendo que eles estavam levando 40. Então, eles eram ludibriados pelo atravessador. E aí criava-se uma dívida eterna, e cria-se o que a gente chama de escravidão pela dívida. O cara não consegue nunca se livrar da dívida, ele tem que trabalhar sempre para pagar aquela dívida. Esse foi a espinha dorsal, a força motriz do período da borracha. Então, quando a Maria Alegrete, antropóloga de Curitiba, quando ela se dá conta disso, ela diz, não, eu tenho obrigação moral de voltar lá. Ela volta lá, ela volta para Curitiba, vai nos amigos e diz, nós temos que fazer alguma coisa. Alô, travou de novo. Opa, tá me escutando, Carlos? Agora sim. Beleza. Ela volta para Curitiba, monta um grupo, e aí o método é o método Paulo Freireano, né, de cartilha, para ensinar os caras, e ela vai para o Acre, se junta lá com os caras, e o Chico Mendes sacou isso. Chico falou, não, esse é o pulo do gato. E o Chico saiu espalhando escola na floresta, cara. Ele e o Raimundão, são as duas figuras, o Chico institucionalmente, politicamente, o Raimundão fisicamente. O Raimundão é altão, as pernas, você não acompanha o Raimundão caminhando na floresta, ele vai embora e some da tua vista, porque o Raimundão saiu espalhando escola pelos seringais do Acre, pelos seringais ali de Chapuri, Brasileia. Então, eu vi isso se repetindo no MST. E da forma mais incrível, eu participei de aulas em que eu não acreditava o que estava acontecendo dentro das salas de aula. E eu falei, não, isso aqui vai mudar as pessoas. Essas crianças aqui não vão ser as mesmas crianças. Então, mas se eu não tivesse passado pelo Acre, se eu não tivesse passado por tanta coisa assim, eu não teria tido essa percepção que eu tive. Então, essa formação de documentarista sem ter um fotógrafo perto de mim me ensinando o que é fotografia documental foi fundamental. Foi aí que agora eu sei para que eu sirvo. Né? Para que serve a minha fotografia, para que eu sirvo. Foi isso. De certa forma, essa fotografia documental que tu comentas, ela faz uso também desse modelo freiriano, né, Carlos? Porque, de certa forma, o que tu está fazendo é colocando em prática algo que o jornalismo não dava conta. Fazendo com que haja uma mudança prática na vida das pessoas pelo que elas fazem. Né? Faz sentido isso? Totalmente. Né? Mas tem também, cara, aí um processo que é pessoal, que é bastante difícil. Assim. Todo fotógrafo, ele quer deixar a marca registrada dele na imagem dele. Você bate o olho e vê essa foto de fulano. Você não querer, ou melhor, você buscar uma forma de que isso não seja determinante, é abrir mão de ego, que não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Por isso que quando eu voltei, a minha participação na Imagem da Terra era muito mais de conversa, de trocas, do que de práticas. Quando a gente começava a conversar, por exemplo, como é que você leva uma experiência de trocas assim para dentro de uma favela, que é um ambiente completamente diferente? E eu e o Ripper tínhamos tido essa vivência, os restantes não. Eram jovens talentosíssimos, cheios de energia, mas era difícil para eles entender isso.
Então, e o Ripper já tinha sacado essa história. Como você ir para a favela e não levar a tua bagagem, chegar lá e fazer o angu para as pessoas, né? Ao invés de dar o fubá e a água e ver como é que eles fazem e deixar acontecer. Ah, o angu encaroçou. E daí? Quem disse que o caroço do angu é ruim? Alguém te disse isso, você aceitou. Quem sabe esse caroço aí, mastigando, sai um caldo legal. O certo e errado é uma cachola, cara. É muito difícil, porque extrapola o campo da fotografia, entra no campo das mudanças pessoais, mas essa era uma discussão bastante grande. E o Ripper teve essa capacidade. Eu admiro o Ripper bastante, porque ele continua mantendo. O Ripper tem uma busca constante por isso, né? Quando ele faz essa oficina de bem-querer, é que nem a história do instante decisivo do Bresson. O instante decisivo do Bresson não é o clique da máquina, cara. É você sacar que existe um ápice num determinado momento. O bem-querer do Ripper não é você querer um bem para outra pessoa. É você mostrar para outra pessoa que existe um valor no retrato. Ele parte do retrato, né? E ele desconstrói o retrato, o Ripper. O modelo clássico do retrato, com essa proposta do bem-querer. A proposta do bem-querer faz com que o fotógrafo busque no fotografado aquilo que o fotografado quer. Uma vez eu estava chegando num seringal no Acre, depois de caminhar muito, suado, eu não aguentava mais, e eu estava sozinho já, porque o pessoal já tinha ido na frente, não tinha como errar o caminho, era só seguir a trilha. Quando eu cheguei, eu encontrei uma mulher sentada, bem negra, assim, ela devia ser uma descendente de alguém do Maranhão, aquela cor típica do Maranhão, bem negra, bem toda desgrenhada e tal. E aí eu me preparei, cheguei perto dela, posso fazer uma foto? Ela falou, não, estou muito despenteada, não faz isso não. Deixa eu tomar um banho, me pentear toda, aí encontro o senhor lá na frente, aí a gente faz foto. Cara, uma porrada tão grande, que eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu me desculpe e tal, aí cheguei definitivamente lá, sentei, tomei uma água, fiquei pensando naquilo ali, eu nunca mais esqueci dessa cena. Essa foto existe na minha cabeça. Fisicamente ela não existe. E ela não apareceu. Ela não apareceu. Não apareceu arrumada e tal. Então, se eu tivesse clicado, cara, eu não teria feito um retrato. Aquilo ali não era um retrato. O Bresson também dá uma dica assim. Ele falou, o retrato é um momento de concessão do retratado. Não necessariamente bom, não necessariamente legal, não necessariamente, tudo bem, não. É um momento de concessão, é que nem um instante decisivo, aí você tem que estar à altura para aquele momento ali, se você não tiver, dançou. É uma experiência, né, cara, entre duas pessoas. Então, o bem-querer do Ripper é isso, é você perceber que tem um bem-querer entre todo mundo, né? Que pode ou não ter como resultado uma imagem. Se não tiver, cara, se você viveu o bem-querer, agradeça. Você teve uma história, entendeu? Fica satisfeito com isso. Não necessariamente tudo na vida tem que ser fotografado, né? Eu, durante muito tempo, brinquei com aquela frase do Andy Warhol, que ele disse que no futuro todo mundo terá 15 minutos de fama. Durante muito tempo eu botava como assinatura do meu e-mail: no futuro todos nós teremos sido fotografados. Todos nós passaremos por essa experiência de ser fotografado, querendo ou não. Era uma volúpia da civilização, que eu até retirei
porque muita gente achava que isso era um desejo meu, mas não, era só uma constatação. E que nem tudo tem que ser fotografado. Né? Tem que ter um porquê da fotografia. Se não tiver, não adianta. E depois que ela é feita, você leva aquilo contigo pro resto da vida. Não tem escapatória. Ontem me perguntaram, essa foto é sua? Eu falei, não. Tem certeza? Eu falei, tenho, cara. Eu lembro de todas as fotos que eu fiz. Ah, não pode. Eu lembro de todas as fotos que eu fiz. Não tem uma foto minha que você me apresente que eu tenha dúvida. Eu falei, essa fui eu que fiz. Não tem. Quem explica isso? Eu tenho certeza que o Salgado tem isso. Todo mundo, todo fotógrafo tem isso. Quem explica isso? A não ser você ter um laço emocional e psicológico com aquilo ali que ninguém sabe explicar como. Então, a partir dessa constatação que você sabe de todas as imagens que você fez, que esse fenômeno existe, então tem mais coisas além desse fenômeno. Mas para o nosso feijão com arroz aqui, cara, de fotojornalismo e fotografia documental, aí para fechar, ir fechando um pouco. Sim. Quando chegou a era digital, nos anos 2000, eu morava no Rio, a gente já estava junto, eu e a Sinara, e nós fizemos o primeiro banco de imagem brasileiro digital, fomos nós que fizemos. Foi uma maior maluquice. Hoje eu vejo isso com a maior clareza. A gente achou que bastando ser um banco digital que o milagre iria acontecer. Gastamos uma grana com uma pessoa fazendo um site, indexando foto e tal. E aí, quando a gente veio para Porto Alegre, digamos por motivos pessoais, não, do ponto de vista do banco de imagens, que era o Brasil Imagem, não fazia diferença que era digital. Então, tivesse no Rio, tivesse aqui, tivesse em outro lugar, não fazia diferença. E, para mim, só ficava mais caro os projetos, porque, em vez de eu sair do Rio, eu estava saindo de Porto Alegre. Então, os primeiros 2 anos aqui, eu praticamente não vivi em Porto Alegre. Aliás, eu vivi mais tempo no Acre, que eu voltei lá diversas vezes, e outros lugares, do que aqui em Porto Alegre. Chegou um momento em que eu falei, não, estou vivendo aqui, mas não estou morando aqui, mas não estou vivendo aqui. E aí aí houve um corte. Quando a gente se propõe a fazer o Fast Foto, eu não tinha a menor ideia disso. Houve um corte na carreira, assim, houve um momento de paralisia bruta. O festival passou a consumir tanto tempo da gente. E depois eu ganhei o presente da minha vida, que é a minha filha. Então eu vivi muito isso. Eu queria viver isso. Né? E houve uma paralisia na fotografia, no ato de fotografar. E passados 14 anos do Festifoto, eu sinto vontade de voltar. O momento é outro, as coisas estão se modificando. O Festifoto já pode ser feito de formas menos estressantes, embora dê o mesmo trabalho. Mas a vontade de voltar a fotografar, estou revisitando o arquivo e tal. Mas a sensação que eu tenho agora é de que tudo que eu fizer daqui para frente é tão e somente vinculado a compromissos meus. Eu acho que, em termos de contribuição, eu quero muito mais agora me reconectar com coisas que eu me desconectei por causa do festival do que qualquer outra coisa. Mas a vida, esse tempo que eu vivi lá no Acre, foi o que me ensinou, foi o que me determinou, foi o que me ensinou a fotografar. A fotografar. Tudo que eu fiz no fotojornalismo foi resultado de uma mera capacidade minha de fazer o que eu estava fazendo. Nisso eu era muito bom e vivi disso muito tempo.
Mas fotografar mesmo, eu fui aprender a fotografar no ar. E de lá para cá, tudo ficou bem diferente. E hoje em dia, é isso, a sensação de missão cumprida dentro do que se colocou para mim. E a partir desse ponto de vista, tudo que vier daqui para frente para mim é com certeza piloto, só vem com prazer, só vem com compromisso mais pessoal. Hoje eu estou mais interessado em saber, porque eu me afastei muito, lá no Rio estava muito próximo da escola de fotógrafos populares, da Maré, eu sabia o que estava acontecendo no entorno. Hoje não, além de estar afastado, nem aqui. Eu cheguei aqui, fiz conexões com Morro da Cruz, Quilombo do Supapo, o Festfoto foi em lugares que não vinham para o Festfoto ia, a gente projetava fotos e tal, mas mesmo aqui isso foi rareando, e isso é o que mais me interessa hoje. A fotografia, para mim, ela é só é claro que ela é uma componente importante, assim, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Aquilo que eu sentia quando eu fotografava, eu continuo sentindo. E isso é o que me dá tranquilidade. Mas a fotografia, a obra, tudo isso já não me pesa. O que me... o simples ato de fotografar me dá um puta de um prazer. Só que esse prazer é isso. O prazer está desconectado de eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa. É só o prazer. É só o ato fotográfico, é só a experiência. A todo aquele compromisso que eu tinha, aquilo ali, com quem eu me comprometi, eu continuo, não preciso fotografar para isso, e as pessoas sabem disso, mas só o ato fotográfico já me basta. E aí, automaticamente, assim, outro dia eu estava vendo o Amarelo do Emicida, e vi ele lá regando. É o que eu estou fazendo nos último ano. Eu recuperei aqui o meu quintalzinho, as plantas, tá um negócio... Tá até engraçado, porque no Festifoto, uma das edições, a gente botou aquela foto do Bresson, do cara pulando lá na poça d'água. Né? Essa foto é pregada lá no fundo, e na frente tem um monte de planta, assim. Então você vê um monte de planta, e no final tem o cara lá pulando. É até engraçado aqui o cenário. Mas hoje em dia, cara, eu não abro mão de cuidar das minhas plantas. Eu acordo, preparo meu café, enquanto o café está passando, eu vou lá, molho as minhas plantas, vejo o que está acontecendo. Isso automaticamente, não sei te dizer, te explicar isso, mas isso tudo automaticamente exerce uma força dentro do ato fotográfico quando eu estou fotografando. É aproveitar o percurso. É basicamente aquilo que tu estava comentando. Me parece ser muito isso, né, Carlos? Acho que é isso. Me parece que o próprio dia, o próprio cotidiano acaba sendo essa extensão do aproveitamento daquela caminhada que tu fez e modificou muitas coisas na tua vida. E eu te agradeço enormemente por compartilhar a tua história comigo, Carlos. É uma história extremamente emocionante. Eu tô me sentindo uma pessoa muito privilegiada nesse momento de pandemia por conseguir conversar com vocês e escutar a história de vocês. Eu estou escutando histórias de pessoas que eu admiro muito, né? Tu é uma delas e fico muito feliz de ter conseguido contribuir com aquele negativo que eu preciso te devolver desse livro, né? Que não tá aqui espalha, não espalha. Não, mas eu fico muito feliz assim de participar daquele financiamento coletivo, de dar significado para ti de uma coisa que é muito forte. Eu acho que a materialização desse trabalho de vocês é algo que ainda precisa ser feito mais vezes. É isso que eu percebo. E nos isso anos que você 80... falou aí agora do negativo, né?
Cara, há 20 anos atrás, eu ia pegar um avião e ia na tua casa buscar o negativo. Hoje eu não tenho isso, entendeu? A foto está feita, cara. A experiência foi feita. Eu vivi aquilo ali. Né? Claro que o negativo é importante, óbvio. E é claro que eu confio em você, que senão não teria deixado aí o negativo. Mas há 30 anos atrás, jamais aconteceria isso. Os negativos eram a prova concreta da minha existência. Eu não preciso mais dessa prova concreta da minha existência. Isso já passou. Então, isso que você está falando aí, é o percurso. Né? Esse percurso é meu, entendeu? Não, não tem. E para finalizar, tirando as mortes dessa pandemia, tudo, né, ficar preso em casa, mas se uma coisa que a pandemia trouxe, e é o que eu acho que todo mundo deve fazer, ela obrigou todo mundo a ficar em casa. Olha a quantidade de tempo, cara, que você ganhou. E que teve que ser na marra. Porque todo dia, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou fazer não sei o quê, ano que vem... Aí, pá, tem que ficar em casa. Cara, ou você presta atenção em você, na tua casa, o jardim está largado. Eu falo da floresta e o meu jardim aqui tá largado. Então, quem sou eu nessa história toda? Onde é que está tudo aquilo que eu vivi? Tá aqui comigo. Então vou caminhar aqui vou criar minha floresta e vou caminhar aqui dentro da minha floresta. Então, nós ganhamos sim, cara, tempo para pensar na gente. Nós ganhamos uma carga imensa de tempo para pensar na gente. Isso eu agradeço a essa pandemia. É estranho e tal, muita gente morreu, mas o tempo que me foi dado para eu ficar em casa, pensando em mim, que era uma loucura, você pensar em si era um ato de egoísmo. Em relação a quê? Um ato de egoísmo em relação a quê? Eu cuidar de mim, eu cuidar da... Ah, tem gente fodida. Tem, cara, tem gente fodida. Mas se eu não me cuidar, eu vou ficar mais um fodido. E aí eu não posso ajudar nenhum fodido. Então, esse tempo que eu ganhei para pensar em mim foi muito bom, cara. Tirando o que aconteceu em volta, o que está acontecendo, e que vem de novo agora, entendeu? E com uma filha de 13 anos, pré-adolescente, né? Eu vivia AIDS. Então, as pessoas tinham que se cuidar. Né? Tinham que se cuidar, que senão dançava mesmo. Né? Tá aí, N exemplo. E a geração da minha filha está vivendo isso, assim, no momento que os hormônios estão explodindo, em que a vida é maravilhosa, a vida sempre foi maravilhosa, vem essa história. Bom, então vamos tirar partido disso aí. Então, assim, para encurtar, para não prolongar muito, tirando as mortes, eu acho que essa pandemia veio para dizer para a gente, cara, nós paramos, diminuiu bastante a fumaça, caiu feito uma pedra na cabeça da gente, eu e a Sinara, de que o modelo do Fast Forward, de muitos outros festivais, de enfiar 50 pessoas em avião, atravessando o país, largando combustível, fumaça, enfiar 50 pessoas em hotel, arrumar... Esse modelo é insano, cara. Ele cumpriu o seu papel, como também a minha Ira Tuark cumpriu o papel de me domesticar, no bom sentido, de me apaziguar. Domesticar é uma palavra capitalista e patriarcal. De me apaziguar, entendeu? A minha mensagem, se é que eu tenho alguma mensagem para dar para alguém em termos de fotografia, cara, se cuida. Pensa no que você é. O resto é consequência. Fotografia não é causa, cara. Fotografia é consequência. Ah, eu fui lá por causa da fotografia. Não. A fotografia aconteceu porque você foi lá.
é o oposto. Ela é consequência. O importante não são os cliques. O importante é o que você viveu. Se você teve capacidade de juntar clique com o que você viveu, para frente. Muita gente faz isso, muita gente fez. Deixa um legado maravilhoso. Mas a vivência a tua vivência é uma vitória sua, cara, de mais ninguém. Então é isso. Desculpa aí se eu falo pra caramba, mas Capaz, isso. não preciso se desculpar. Eu agradeço muito. Eu aprendo com você, estou aprendendo muito. Muito obrigado, Carlos. E vou te pedir novamente, tu autoriza a fazer uma divulgação dessa Não, nossa tranquilo, conversa? tranquilo. Faz o que você Maravilha. quiser, se tem muito blá blá blá, editar, faz o que você quiser. Eu sei que às vezes não, eu divago muito. Até isso eu tinha problema, eu não tenho mais não. Eu prefiro falar pra caramba, mas tentar, de alguma forma, colocar coisas que eu acho que são importantes do que ficar me furtando. Eu falo isso para minha filha. A gente não tem boca para sorrir, cara, só. A gente tem boca para sorrir e junto falar. Tem que se comunicar, cara. Se não se comunicar, não adianta. Então Exatamente. fala. Melhor pecar pelo excesso do que guardar contigo. Faz parte da memória também. É uma construção. Enquanto a gente fala, a gente lembra e vai voltando. Nossa, enquanto eu estava falando contigo aqui, estava aqui viajando nas imagens que eu vivi lá no ar. É maravilhoso. Que legal. Carlos, só para a gente, antes de te despedir, uma coisa que eu lembrei que fez muito sentido da tua fala no finalzinho, que tu gostaria de voltar para fotografar coisas significativas para ti, para tua vida. Essa é uma fala que o Hélio Campos Melo lembrou também, quando eu conversei com ele, que ele tem muita vontade agora de retornar a fotografar e retornar a fotografar com alguma máquina que faça fotografia somente em preto e branco, pela infinidade do degradê que existe entre o preto e o branco, justamente, né? Eu acho que, se eu posso sugerir qualquer coisa para vocês, eu acho que vocês têm que continuar fazendo o que vocês fazem e fotografar mesmo, porque a gente está precisando ouvir vocês, precisando ver fotografias que tenham mais significados, ainda mais no momento que a gente está vivendo nesse país, que está um caos nesse governo. Então, muito obrigado, Carlos. O Elinho foi um desses nomes aí que eu citei de aprendizado. E o Elinho foi o cara que bancou uma matéria minha com não é o nome dele? Leonardo Boff. Isso também foi bem marco assim na minha carreira. O Elinho é parte desse grupo aí que me ensinou a fotografar e entender o que estava acontecendo. E eu concordo com ele. Acho que isso... A gente está sempre aprendendo, eu continuo aprendendo a fotografar em preto e branco. Legal. É isso. Carlos, futuramente eu vou continuar entrando em contato contigo. Por mais que a gente tenha falado bastante, a gente pode conversar sobre outras coisas. Vai surgir, vai ter assunto e eu sempre tô... A minha pesquisa tá... Eu escuto tudo de vocês e futuramente eu vou fazer também uma construção intelectual em cima dessa fala de vocês, que é para contribuir nisso que vocês estão me trazendo. Sim. E vão vir assuntos, porque quanto mais eu converso com vocês, mais coisas, essas falas se integram. Então, eu gostaria de entrar em contato contigo futuramente. Desejo um bom fim de ano, na medida do possível que a gente está vivendo. Comemora, porque a gente precisa comemorar a passagem para ver que passou, né? Sim, sem culpa. A palavra de ordem é perder a culpa. A culpa, se existe uma culpa, é desse quadradinho aí que foi criado e que a gente foi encaixado e que é uma luta de se livrar dele. Eu te agradeço, cara, a oportunidade e principalmente a paciência de deixar eu ficar divagando, porque hoje eu estou mais preocupado com o que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer do que com... A fotografia, como eu falei, é consequência, é uma belíssima consequência. Então, obrigado aí pela oportunidade. Bom final de ano para você também. Vamos comemorar, que é isso que a gente tem que fazer. Nós viemos para esse planeta para ser feliz, cara. Exatamente. Não foi para outra coisa. A gente não veio aqui para ficar trabalhando para os outros, morrendo de trabalhar e criar. Nós viemos aqui para ser feliz. Essa é a nossa missão. Obrigadão aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Carlos. Tchau, Valeu. tchau. Abração.